A humanidade adora utilizar mapas. Eles nos ajudam a entender melhor o mundo. Mas você sabia que um mapa pode ser também assustador? Os mapas não servem apenas para planejar viagens. Alguns deles revelam verdades alarmantes sobre o nosso mundo. Ainda não acredita em mim? Bom, aí vão os mapas mais assustadores que existem. Número 10. Poluição luminosa. Em primeiro lugar, aqui está um mapa detalhando a propagação da poluição luminosa nos Estados Unidos, desde o final da década de 1950 até 97, incluindo a aparência estimada dos Estados Unidos de 2025. Agora, você pode estar pensando como é bom que cada vez mais as pessoas tenham acesso à luz elétrica, mas a luz também traz efeitos negativos. Por um lado, a poluição luminosa rouba dos moradores urbanos a oportunidade de ver claramente as estrelas à noite. Semelhante a como a luz do sol torna o céu azul, a luz artificial se espalha na atmosfera, criando um brilho opaco que obscurece estrelas e objetos celestes. Como você pode ver nesse mapa, o leste da América e da Europa sofrem com uma quantidade significativa de poluição luminosa, com os pontos em vermelho tendo até 27 vezes mais brilho natural. Isso significa que não apenas a Via Láctea não está mais visível, mas você também verá menos de 100 estrelas à noite. Mas não conseguir ver estrelas é o menor dos problemas. Existem consequências muito mais perigosas e quantificáveis. Por um lado, a poluição luminosa tem sido associada a problemas de saúde humana, como distúrbios do sono e até câncer de mama, devido à sua capacidade de perturbar nosso ritmo circadiano. A poluição luminosa também aumenta a poluição no ar. Um estudo de Los Angeles mostrou que a poluição luminosa reduziu em 7% as reações químicas destruidoras da fumaça, que ajudam a limpar o ar durante a noite. Isso significa que temos um salto de 5% na poluição do ozônio por conta disso. Como se não fosse ruim o suficiente, isso leva à desorientação das aves em migração noturna, levando entre 4 e 5 milhões de aves a morrer todos os anos como resultado disso. Lembre-se disso e apague suas luzes à noite. Número 9. Depressão clínica. Seu bem-estar mental é extremamente importante. Aqui está um mapa que mostra a prevalência da depressão em cada país, o que leva a uma verdade alarmante. Não existe país no mundo que esteja livre dela. Pior ainda, regiões como o Oriente Médio e Norte da África são as que mais sofrem, com mais de 5% de sua população sendo afetada pela depressão. Embora os pesquisadores não tenham certeza dos fatores, desconfiamos que os conflitos políticos, a malária e as epidemias de HIV nessas regiões devem ser levados em consideração. Ainda mais assustador é o fato de que a realidade é ainda pior do que é mostrado no mapa. As taxas aparentemente baixas em países de baixa renda, como o Iraque, ironicamente contam uma história sombria, pois indicam o péssimo serviço de saúde pública do país, que se concentra mais nas condições de saúde física do que mental. E lembre-se, este é apenas um mapa de depressão clínica já diagnosticada, com muito mais pessoas tendo a doença na realidade, mas com medo de procurar ajuda profissional pelo estigma da depressão. Número 8. Investimentos da China na África. Existe algo de errado em um país despejar bilhões de dólares em outros países? Bem, no caso dos crescentes investimentos da China na África, sim. Este é um mapa da The Heritage Foundation, detalhando os vários investimentos feitos pela China em 2013. O país está gastando muito em todos os lugares, mas olha só a África subsaariana. Em 2005, não existia literalmente nenhum grande investimento chinês na África, mas em 2013, a China prometeu quase 120 bilhões de dólares. Mas até 2018, o American Enterprise Institute e também a The Heritage Foundation viram a China investindo mais de 130,21 bilhões de dólares na África subsaariana. Portanto, a questão é, por que a China fornece de bom grado tanto dinheiro para essa região? Simples, para saquear o que conseguirem. A China precisa alimentar o seu setor manufatureiro. Então, mais de 10 mil empresas chinesas estão na África para aproveitar os recursos naturais da região. Em 2007, o político zambiano Michael Sata observou que o que está acontecendo foi pior do que a colonização europeia, porque a China parece não ter nenhuma consideração pelo bem-estar da população local. Alguns analistas estão chamando os investimentos da China de diplomacia da armadilha da dívida, onde as nações que não pagam seus juros são eventualmente forçadas a desistir de seus ativos nacionais. Em outras palavras, esse mapa serve como um alerta para os países serem cautelosos com grandes ajudas financeiras. Número 7. Ataques cibernéticos. Este é o mapa de ameaças cibernéticas da FireEye. Ele exibe ataques cibernéticos em tempo real em todo o mundo, com base em um subconjunto de dados de ataques reais. A cada segundo existe um ataque de um país a outro, com o número de ataques diários facilmente chegando a mais de 100 mil. De acordo com a Accenture,
O ataque cibernético médio custa a uma empresa 2,5 milhões de dólares em danos, com o custo anual dos danos relacionados ao cybercrime estimado em 6 trilhões de dólares até 2021. Esse mapa da digitalattackmap.com apresenta mais detalhes, mostrando quais países estão atacando e sendo atacados e de que forma. Índia e Rússia são os maiores atacantes, enquanto os Estados Unidos são os mais atacados, especialmente do Japão. O Japão também parece receber muitos ataques dos Estados Unidos. A maioria das linhas pontilhadas são laranja, representando negação de serviço distribuída ou ataques DDoS. Simplificando, um ataque DDoS usa uma quantidade absurda de tráfego para sobrecarregar sites e serviços online, impedindo que você faça o login no site da sua empresa ou acesse o seu e-mail. Se você não acha isso assustador, então não considerou o quão prejudicial é um ataque cibernético. Os alvos desses ataques DDoS variam de sites de notícias a bancos, como foi no caso em 2012, quando 6 bancos americanos, incluindo o Bank of America e o JP Morgan Chase, sofreram ataques DDoS, deixando milhões de pessoas sem acesso aos serviços bancários online. Número 6. NukeMap. NukeMap é um site feito pelo historiador nuclear Alex Wellerstein, que permite ver o dano potencial de uma bomba nuclear em um local selecionado. Por exemplo, esse NukeMap está focado em Londres como alvo. Você pode então inserir o rendimento nuclear, escolher onde ele vai detonar e se deseja ver o número de vítimas. Você pode estar se sentindo seguro apenas olhando para uma simulação, mas lembre-se que em 2018 existiam 15 mil ogivas nucleares em todo o mundo. Pior, 5 nações, Rússia, Estados Unidos, China, Grã-Bretanha e França já possuem mísseis que podem atingir qualquer local do mundo. A Rússia também pretende substituir todos os seus mísseis SS-25 pelo míssil SS-25 Topol, que tem um alcance de 11 mil quilômetros. Observe que é mais do que o dobro do alcance necessário para atingir os Estados Unidos. A distância mais curta da Rússia até Los Angeles é de pouco menos de 5 mil quilômetros. Caso um míssil desses atingisse a cidade, mais de 360 mil pessoas morreriam. Número 5. Erupção do vulcão Yellowstone. O Parque Nacional de Yellowstone é o lar de um supervulcão conhecido como Caldeira de Yellowstone. A última erupção foi há cerca de 630 mil anos atrás. E uma vez que o intervalo entre as 3 supererupções é de cerca de 650 mil a 800 mil anos, não é absurdo pensar que ele está se preparando para sua 4ª erupção. De acordo com pesquisas feitas por cientistas do Serviço Geológico dos Estados Unidos, uma erupção do Yellowstone hoje cobriria cidades em um raio de 500 quilômetros, com até mais de 1 metro de cinzas vulcânicas, e levaria 90 mil mortes imediatas. Linhas de água e esgoto parariam de funcionar, pois todas as cinzas iriam bloquear os caminhos, causando crises de saneamento em todo o país. A comunicação eletrônica também seria afetada, pois as partículas de cinza iriam bloquear os ventiladores de resfriamento, enquanto a cinza úmida causaria curtos-circuitos. Trabalho e vida pessoal seriam interrompidos, com a Federal Emergency Management Agency provendo um prejuízo de 3 trilhões de danos econômicos diretos. Pior ainda, a supererupção pode levar ao resfriamento global, afetando as safras e aumentando o risco de fome generalizada em todo o mundo. Número 4. Doenças evitáveis por vacinas. Este mapa de vaccineswork.org é extremamente preocupante. Mostra quais países estão sendo afetados por doenças facilmente evitáveis com o uso de vacinas. Deixa eu te falar um pouco do contexto todo. Em 2008, o sarampo era a única doença evitável por vacina remanescente, que chegava aos milhares. Parecia que a humanidade estava prestes a erradicá-la de uma vez por todas. Surpreendentemente, desde então, as coisas pioraram muito. Basta dar uma olhada em 2013, quando a rubéola e a tosse convulsa começaram a se tornar um grande problema. Avance para 2018 e o cenário é ainda mais preocupante. A Ásia reduziu drasticamente os seus casos, mas a África sofreu mais de 160 mil novos casos. E parece que as doenças estão se espalhando mais uma vez, com a América do Sul e a Austrália entrando na lista. Tanto a Europa quanto os Estados Unidos têm recursos para vacinar a todos, mas parece que não estão fazendo isso. Então, por que é tão assustador? Por que representa o mal da atualidade? A paranoia, ignorância e a desinformação. O aumento de doenças facilmente evitáveis em regiões abastadas apenas mostra que riqueza ou poder sem conhecimento é perigoso. Só no primeiro semestre de 2018, mais de 41 mil pessoas foram infectadas com sarampo na Europa, contra pouco mais de 23 mil em 2017 e mais de 5 mil em 2016. Grupos anti-vacina espalham desinformação e vem aumentando tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Crianças estão morrendo por causa desses lunáticos. Número 3. Plástico no oceano.
As pessoas adoram a conveniência do plástico, mas o plástico simplesmente não desaparece depois que você termina sua xícara de café. Este mapa do Sailing Seas of Plastic, da empresa de dados Dumpark, fornece uma representação visual de quanto plástico está flutuando. A tinta branca que você vê é na verdade composta de minúsculos pontos brancos, cada um representando 20 kg de plástico. E as pessoas não têm a quem culpar, a não ser a si mesmas, com cada oceano contendo de bilhões a trilhões de pedaços de plástico. Ao todo, estima-se que o oceano contenha 268 milhões de quilos de plástico. E os microplásticos, que constituem 92% de todo o plástico do oceano, são pequenos o suficiente para que peixes e tartarugas se alimentem deles, afetando seu sistema digestivo e o crescimento em geral, com alguns morrendo de fome. E lembre-se, os cientistas ainda não descobriram os efeitos totais sobre a saúde humana de comer peixes que ingeriram micro ou até nanoplásticos. É torcer para que nenhuma bizarrice aconteça. Número 2. E se a temperatura subir 4 graus Celsius? A mudança climática é uma questão importante, mas nem todo mundo realmente entende o que está em jogo. Este mapa mostra o que aconteceria se o mundo esquentasse 4 graus, que é o aumento esperado até 2060, sem nenhuma ação urgente e séria. As áreas em verde estariam bem, porque a Terra seria fértil, mas as partes em amarelo seriam desertos inabitáveis, e as partes marrons seriam inabitáveis devido a enchentes, secas ou clima extremo. Muitas coisas devem mudar com o aumento das temperaturas, principalmente o nível do mar, com o derretimento do gelo. Países como Bangladesh e Micronésia estarão em apuros, e o mesmo se aplica à Holanda. E embora a Antártica Ocidental se torne habitável, é incerto como até 143 milhões de pessoas da África subsaariana, sul da Ásia e América Latina encontrarão um novo lar em outras regiões à medida que forem deslocadas pela mudança climática em 2050. O mundo pode até desacelerar o aumento da temperatura se as emissões de CO2 forem reduzidas, mas, mesmo com o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris, destinados a unir as nações na solução da mudança climática, a quantidade total de emissão de CO2 na verdade aumentou 19% desde 2005, com a China sendo responsável por quase um terço disso. Também é preocupante que os esforços para mudar a energia renovável sejam compensados pelo aumento das emissões de CO2 de países em desenvolvimento, como a Índia, Brasil e México, destacando a complexidade do dilema da mudança climática à medida que os países tentam equilibrar sustentabilidade e crescimento econômico. Número 1. Índice de percepção de corrupção. Possivelmente o mapa mais assustador é esse, que representa um enorme problema da humanidade. Não importa quão rico ou poderoso seja um país, seu povo não pode prosperar se seus líderes estão buscando apenas poder e dinheiro. O Índice de Percepção da Corrupção de 2017 mostra que mais de 2/3 dos 180 países e territórios classificados têm uma pontuação inferior a 50, sendo 43 a pontuação média. Isso significa que a média dos governos é corrupta e usa o dinheiro público para desviá-lo aos bolsos de uns poucos poderosos. Pior, governos corruptos tendem a silenciar os seus críticos por todos os meios possíveis, incluindo assassinato. Portanto, embora seja bom ver os países em amarelo com seus setores públicos relativamente limpos, a maior parte do mundo, especialmente a África, América do Sul e a Ásia, tem que lidar com governos corruptos que impedem o progresso, exatamente onde ele é mais necessário. Em suma, espero que você tenha aprendido como os mapas são valiosos para a compreensão do mundo. Existem muitos desafios a serem enfrentados pela humanidade, e esses mapas fornecem a todos um jeito fácil de visualizar e planejar uma forma de combatê-los. Quais mapas mais te dão medo? Conta pra gente na seção dos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!